Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Vamos para mais uma live de hoje. Bom dia para quem está entrando. Hoje a live é bastante interessante. Vamos falar sobre a tese do século. Sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas vamos falar em especial o recente parecer SEI da PGFN, que esclarece a favor dos contribuintes que estão no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, que são as empresas do lucro real, em que não pode ser excluído da base de cálculo das hipóteses que geram créditos o ICMS. Antes da gente começar, para quem não sabe, já está disponível na plataforma da MG Treinamentos a assinatura de cursos online na área tributária e fiscal. Pessoal, só me dê um feedback se som e imagem tá ok, para a gente poder continuar. Se vocês estão me ouvindo direitinho, para a gente poder continuar. Então, lá na plataforma de cursos da MG Treinamentos, tem uma novidade que é a assinatura dos cursos online. Você paga um único valor. Obrigada, Gisele. Tá tudo ok. Paga um único valor de R$690 e você vai ter acesso por 12 meses a vários cursos voltados para a área tributária e fiscal. Tem curso voltado para o regime de substituição tributária, intensivão do ICMS, instruração fiscal digital do ICMS e do IPI, curso de ISS, de emissão de nota fiscal eletrônica, tributação na importação de mercadorias. Então, o material didático também está muito bom, tem exercícios eletrônicos, materiais de consultas, e você vai poder assistir quantas vezes quiser durante esse período de 12 meses, inclusive tirar dúvidas comigo. Então, quem quiser estudar comigo, vão depois na bio da MG Treinamentos, clique no link que você vai ser direcionado para o nosso site, e lá já tem a novidade da nova plataforma de cursos online por assinatura. Então, profissional da área fiscal, é interessante fazer essa assinatura aí para estar sempre atualizado. É lógico que durante esse período eu vou estar incluindo novos cursos. Lá já tem 10 cursos e eu vou incluindo novos cursos quando tiver aí novidades. Então, gente, vamos, antes de adentrar o parecer da PGFN, fazer aí um histórico do processo aí do recurso extraordinário 574.706. Então, lá no dia 15/3/2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, em que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Mas essa base de cálculo aí, no julgado, se refere a faturamento, a receita, né? Porque aí o ICMS não é considerado receita para a empresa. E a União, no dia 19/10/2017, apresentou embargos de declaração em face do acórdão do recurso extraordinário 574.706, requerendo que o STF esclarecesse qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, se era o ICMS recolhido ou o ICMS destacado na nota. E também se pronunciar quanto ao pedido de modulação dos efeitos do recurso extraordinário. Então, em nenhum momento no processo foi discutido
a base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS quando a empresa apura essas contribuições no regime não cumulativo. Inclusive, nos embargos, como eu acabei de mencionar, pede para esclarecer lá referente à nota fiscal que gerou o faturamento ali, seja uma nota de venda ou de prestação de serviço, fato gerador do ICMS, qual ICMS a ser destacado na nota fiscal, quer dizer, qual ICMS que teria que ser excluído da base de cálculo aí nessa venda, se era o ICMS destacado ou recolhido. E aí, no dia 13/5/2021, o tribunal, por maioria, acolheu em parte os embargos de declaração, modulou os efeitos do julgamento, cuja produção haverá de ser após 15/3/2017, data em que foi julgado o recurso extraordinário 574706 e fixada a tese com repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, e essa base de cálculo nada tem a ver com as entradas, tem a ver com o faturamento. Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que foi proferido o julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições. Prevaleceu o entendimento de que se trata de ICMS destacado. Então, na realidade, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, já havia se pronunciado que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS destacado na nota de venda. Então, em nenhum momento se falou de base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, de base de cálculo das compras de mercadorias ou serviços que gerem crédito do PIS e da COFINS, tá? Além disso, após o julgamento dos embargos, o que a PGFN fez? Ela publicou o parecer 7.798/2001, onde disse o seguinte: ante a importância da matéria, prestigiando a agilidade na evolução da representação judicial da Fazenda e com fito de estender os efeitos do julgado da administração tributária, ela concluiu o seguinte, e que a administração tributária, no caso a Receita Federal, teria que seguir nos termos do artigo 19A, incisos 3 e parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002. Concluiu que, conforme decidido pelo STF, por ocasião do julgamento tema 69 da repercussão geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15/3/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas, até inclusive 15/3/2017, e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais, mas trata todo o tempo no que se refere às hipóteses de receita e não de crédito, ou seja, compras por parte aí do contribuinte. Posteriormente, no passo a passo, o que a Receita Federal fez? Atualizou o guia da FD Contribuições, e lá dentro do próprio guia da FD Contribuições, ele incluiu lá os ajustes, a seção 11 e 12, e essa seção 11 e 12, que traz regras para quem, a partir de 16/3/2017, na realidade, recolheu indevidamente o PIS e a COFINS, tendo em vista que não foi excluído da base de cálculo nas notas fiscais aí de venda o ICMS,
poderia fazer retificação da FD Contribuições. Então, se você pegar esse guia da FD Contribuições, em nenhum momento ele trata de hipóteses de crédito, ou seja, as notas de compras de mercadorias ou serviços fatos geradores do ICMS, que tem que ser excluído o ICMS da base de cálculo do crédito dessas contribuições, que o ICMS em nenhum momento disse que tem que ser excluído, só estabeleceu que, com a edição do parecer 6.7698/2001 da PGFN, e que a PGFN já explicita as orientações preliminares a serem observadas no cumprimento da decisão do STF, no que diz respeito a seus aspectos incontroversos. Quais são os aspectos incontroversos? Tudo isso que eu falei, que na realidade, a partir de 16/3/2017, o valor do ICMS destacado nas correspondentes notas de vendas não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou não ação judicial. Então, no próprio guia, ele diz notas fiscais de venda. Em nenhum momento ele trata da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, que seriam as notas de compras por parte desse contribuinte que apura no regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Em relação às receitas auferidas até 15/3/2017, que eu já mencionei anteriormente, o valor do ICMS destacado nas correspondentes notas de venda não integra a base de cálculo das contribuições, exclusivamente no caso da pessoa ter protocolado a ação até 15/3/2017. E lá na seção 12, traz toda a operacionalização dos ajustes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, das notas de venda. Em nenhum momento trata das notas de compras. E antes de entrar aí no novo parecer da PGFN, que é favorável ao contribuinte que apura o PIS e COFINS no regime não cumulativo, eu vou colocar aqui um slide que deixa eu ver aqui qual. Esse daqui. Já existe, na realidade, pelo princípio da legalidade, a obrigação do contribuinte ter que observar a Lei 10.833 de 2003, que no artigo 3º diz que do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar crédito calculado em relação a, parágrafo 1º, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do artigo 2º dessa lei sobre o valor dos itens adquiridos no mês, ok? Dos itens adquiridos no mês. Então, em nenhum momento, a Lei 10.833 de 2003, que fala da COFINS no regime não cumulativo, e isso também se aplica ao PIS não cumulativo, diz que a base de cálculo para efeito de crédito do PIS e da COFINS tem que ser excluído o ICMS. Não diz lá que a base de cálculo é o valor da aquisição deduzido o ICMS destacado na nota do fornecedor, nada disso. Diz que a base de cálculo do crédito é o valor dos itens. Então, é o valor ali que está na nota fiscal. Continuando aqui, o que aconteceu posteriormente? Nesse trâmite aí do julgamento, após, né, o trâmite do julgamento, do recurso extraordinário. Vai já aparecer para vocês o slide vai ficar visível aí. Foi publicado esse parecer COSIT 10 da Receita Federal, só que ele estava dentro de um processo, nesse mandado de segurança, dentro desse processo aí. Então, é um parecer que só vincula as partes desse processo.
Mas é interessante porque você já estava ali percebendo o entendimento da Receita Federal com relação ao julgamento do recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 574.706. Então, se você pegar esse parecer COSIT 10 da Receita Federal, que está dentro desse processo, no caso vincula só as partes, não vincula todos os contribuintes, principalmente a linha B, ele diz o seguinte, ele dá uma outra interpretação do que foi julgado no recurso extraordinário, que eu venho trazendo aqui o passo a passo de todo o trâmite do julgamento. Então, o mérito da questão, durante todo o passo a passo, na realidade, tratava-se de exclusão do ICMS da base de cálculo das notas de vendas e não das notas de compras, tá? Então, todo o processo em nenhum momento tratou de base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, de base de cálculo de crédito dessas contribuições. Mas nesse parecer, COSIT 10 da Receita Federal, dentro desse processo, ele concluiu o seguinte, letra B, na apuração dos créditos do PIS e da COFINS, a descontar, o valor do ICMS destacado na nota deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Então, por esse parecer, o que a Receita Federal entendeu? E aí, os argumentos que foram usados, muito fracos, que eu vou já falar dos argumentos. Entendeu que lá na nota do fornecedor, se a mercadoria é 1.000, a base de cálculo para efeito do crédito, lá FD Contribuições, para bater do débito do mês, seria os R$1.000 menos o ICMS destacado na nota do fornecedor. E se você pegar esse parecer COSIT 10, ele dá outro entendimento ao que o STF deu ao assunto. E olha que, na realidade, o processo nada fala de crédito, de base de cálculo de crédito do PIS e da COFINS. Mas qual foi o entendimento da Receita Federal distorcendo o que foi julgado pelo STF? Primeiro, a Receita Federal, nesse parecer COSIT 10, diz o seguinte, para justificar que também o tratamento em que se dá sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS nas vendas, em que tem que ser excluído o ICMS dessa base de cálculo nas vendas da mercadoria, que seria o ICMS destacado, também tem que se dar para as notas de compras, quando gera crédito no regime não cumulativo. Então, um dos argumentos, ele diz o seguinte, do valor do produto adquirido, o valor do ICMS destacado na nota fiscal, entende a Receita Federal, nesse parecer COSIT 10, olha aqui que ele diz, conforme decisão do Supremo. Supremo, inclusive, lá no mérito da questão, lá no recurso extraordinário, nada se tratou de base de cálculo de crédito. Tratou-se de base de cálculo das notas de venda. Então, olha o entendimento da Receita. O valor do ICMS destacado na nota fiscal, conforme decisão do Supremo, não integra o preço, o valor do produto, visto que apenas transita no caixa das empresas para depois ser recolhido aos estados. Logo, na apuração dos créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS, tá, deve ser efetuada a exclusão do valor do ICMS destacado na nota de aquisição. Ora, está dando, ou seja, o seu entendimento em contrário do que foi decidido lá no recurso extraordinário, com repercussão geral, em que, num momento, as partes falaram sobre base de cálculo de crédito do PIS e da COFINS. E, nesse parecer COSIT 10, para justificar que o ICMS também tem que ser excluído da base de cálculo das notas de aquisição, quando gera crédito,
Ele diz que o método de aplicação do princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS é base contra base, que o valor sobre o qual a pessoa jurídica compradora aplicará a alíquota de 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, atendendo à regra da não cumulatividade, será o mesmo valor que serviu de base para apuração da COFINS pelo vendedor, qual seja o valor da nota fiscal deduzido do valor do ICMS destacado. Então, entendi aí nesse parecer COSIT 10 da Receita, que se o vendedor, a base de cálculo do PIS e da COFINS dele foi excluído o ICMS destacado na nota, então o comprador no regime não cumulativo também tem que usar a mesma base, que é um absurdo. Ou seja, está distorcendo o que foi julgado pelo STF, que em nenhum momento... Por que lá nos embargos de declaração ele também não pediu para esclarecer isso? Nem podia, porque o processo em nenhum momento tratou sobre princípio da não cumulatividade, base de cálculo aí para efeito de crédito dessas contribuições. E para justificar essa tese aí, de o comprador no regime não cumulativo utilizar como base de cálculo do crédito o valor lá a mesma base de cálculo que o fornecedor usou para pagar o PIS e a COFINS dele, que é o valor da mercadoria deduzido o ICMS, ele vem com um princípio da razoabilidade, dizendo o seguinte nesse parecer COSIT 10, ressalte que se for admitida a manutenção do ICMS no valor de aquisição de bens que dão direito a crédito, haverá um completo desvirtuamento da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, esvaziando a arrecadação em situação limite, considerando as margens de agregação na cadeia de produção e comercialização de determinado produto. É possível chegar-se a um saldo líquido negativo, ou seja, a atividade econômica será subsidiada pela União com valores retirados da Seguridade Social, que é um absurdo. Aí o que aconteceu? Deixa eu colocar o último slide aí. No dia 29/9/2021. Agora sim, nesse caso, tem efeitos para todos os contribuintes, inclusive para a Receita Federal. O parecer SEI 14483 de 2021 da PGFN, tá? Esclarecendo e também cujo entendimento é a favor do contribuinte que apura o PIS e COFINS no regime não cumulativo, esclarecendo que não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder a recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a questão não foi nem poderia ter sido discutido nos autos. Logo quando você pega o parecer da PGFN, que tem efeitos vinculantes aí, não só para o contribuinte, mas também para a Receita Federal, porque diz assim: aprovo para fins e nos termos do artigo 19 caput, inciso 6, a linha A, combinado com o artigo 19A, inciso 3 e parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002. Então, se a gente pegar esse dispositivo aí legal, o artigo 19, caput diz: fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, tá? Desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese em que a ação ou decisão judicial ou administrativa versar sobre, inciso 6, tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, quando for decidida em sede de repercussão geral, que foi o caso. E o artigo 19A, que esse parecer da PGFN estabelece, porque aprova o parecer nos termos do artigo 19A,
Inciso 3 diz o seguinte: os auditores fiscais da Receita Especial, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas que trata o artigo 19, que eu acabei de ler. Observado, inciso 3, nas hipóteses de que trata o inciso 6, que eu acabei de ler, que é decisão e repercussão geral, a Procuradoria-Geral da Fazenda deverá manifestar sobre as matérias abrangidas por esse dispositivo, que é o caso do parecer que eu já estou tratando aí. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, adotarão em suas decisões o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativo. Qual é o entendimento que está vinculado? Esse último parecer do dia 29/9/2021 da PGFN, onde ele diz: aprovo para fins e nos termos de todos esses dispositivos que eu acabei de ler, da Lei 10.522 de 2002, que vai vincular aí a Receita Federal. Nesse parecer SEI, o que a PGFN esclarece? Ela esclarece o seguinte, tá? Primeiro, que ela diz o seguinte: toda controvérsia deduzida nos autos desse recurso extraordinário com repercussão geral, que eu trouxe aqui todo passo a passo, desde a decisão, girou em torno da definição constitucional de faturamento, diz a PGFN, para fins de reconhecimento da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nessa linha, os embargos fazendários almejavam sanar obscuridades e contradições sobre qual montante do ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se seria o ICMS destacado nas notas fiscais, como destacados na nota, ou, como entendia a União, o ICMS efetivamente recolhido aos cofres estaduais. Diz ainda a PGFN nesse parecer: sob o aspecto processual, os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 574.706 foram voltados à análise da base de cálculo do PIS e da COFINS, não abordaram a sistemática de creditamento do PIS e da COFINS cobrados no regime não cumulativo e nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi discutida no feito de origem. Quem entrou com a ação lá na origem, nada trouxe como mérito da questão princípio da não cumulatividade, a sistemática do crédito. Só tratou, na realidade, da base de cálculo nas vendas, com relação ao que é considerado receita. Nesse parecer da PGFN, ela diz o seguinte: esclarecimentos a respeito da sistemática da não cumulatividade discutida no julgamento do recurso extraordinário 574.706. A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, tal como definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 69, não autoriza a extensão, a apuração dos créditos dessas contribuições em razão da legislação regente, que eu já mostrei para vocês, os artigos 2º e 3º da lei do PIS e da COFINS não cumulativo, que é a lei 10.637 de 2002 e a lei 10.833 de 2003, lá diz que a base de cálculo para efeito de crédito para abater dos débitos é o valor dos itens ali adquiridos no mês, e nada diz que tem que ser excluído daquele valor o ICMS destacado na nota do fornecedor. Outra coisa interessantíssima nesse parecer da PGFN, que foi favorável aos contribuintes no regime não cumulativo, é que ele é contra o parecer COSIT 10 da Receita Federal. Ele se pronuncia a respeito do parecer COSIT 10 da Receita Federal, onde diz o seguinte: a tese no parecer COSIT 10
ainda que sob a alegada justificativa de se conferir maior neutralidade e razoabilidade ao sistema, não apresenta sustentação no modelo de creditamento de PIS e COFINS definido nos artigos 195, parágrafo 12 da Constituição de 88 e pelos artigos 2º e 3º das leis do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. E também conclui que, para que, na realidade, ali a base de cálculo do crédito no regime não cumulativo, que seriam as notas de compras, para se excluir o ICMS da base de cálculo ali das notas de compras, para efeito de crédito do PIS e da COFINS, teria que ser alterada as leis do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. E se não foi alterado, por enquanto tem que se ater aos artigos 2º e 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Então, pessoal, e aí o parecer conclui o que está aí no slide. Não é possível, com base apenas no conteúdo do acordo, proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a questão não foi nem poderia ter sido discutida nos autos. Então, meu entendimento é que o contribuinte dessas contribuições PIS e COFINS no regime não cumulativo não deveria deduzir o ICMS da base de cálculo dos créditos dessas contribuições, que seria ali das notas de compras, tendo em vista todos esses argumentos, tendo em vista o princípio da legalidade, porque a lei do PIS e da COFINS no regime não cumulativo em nenhum momento diz que para efeito de crédito do valor adquirido tem que ser deduzido o ICMS. Pelo contrário, diz que a base de cálculo é o valor do item adquirido no mês. E se a Receita Federal autuar, entendo que, na realidade, se a própria PGFN está dizendo que o que foi decidido lá no recurso extraordinário foi decidido em relação à base de cálculo nas vendas, nada se falou de creditamento, o CARF, que é o Conselho de Contribuinte, no seu regimento interno, ele segue ali o que foi decidido pelo STF. Ele está vinculado ao que foi decidido no STF. Então, um auto de infração desse vai ser facilmente derrubado aí no CARF. Então, a live de hoje foi para vocês tomarem conhecimento, porque muita gente aí ficou com dúvida com relação a esse parecer SEI 14483 de 2021. E, na realidade, é só para chamar a atenção aí de vocês que só há alteração da base de cálculo do PIS e COFINS com relação aí ao faturamento, às vendas de mercadorias ou serviços fatos geradores do ICMS, que pode ser excluído o ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Com relação à apuração no regime não cumulativo, que dos débitos pode abater os créditos previstos lá no artigo 3º da lei do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, nada foi alterado, tem que seguir o princípio da legalidade, o que está na lei 10.637 de 2002 e no artigo 3º da lei 10.833 de 2003. Então, espero com essa live ter ajudado vocês. Quem não nos segue aqui no Instagram, clique na nossa bio lá, nos sigam no Instagram da MG Treinamentos, clique no link na bio e vejam a novidade da assinatura dos cursos online. Você paga um único valor de R$ 690 e vai ter acesso a 10 cursos pelo período de 12 meses, só que não são só 10 cursos. É lógico que quem é profissional da área fiscal sabe que legislação muda
toda hora, todo dia. Então, tendo novidades, é lógico que eu vou criar novos cursos, inclusive a bomba do momento, que vai impactar os substituídos que revendem mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS para consumidor final. O Estado do Rio de Janeiro publicou nesse mês, quer dizer, no dia 30 do mês passado, a regulamentação para complemento ou restituição do ICMS-ST, mas ainda falta sair a resolução para saber como é que vai ser essa escrituração na FD ICMS-PI, como é que também a empresa, no caso, contribuinte substituído do Simples, vai chegar a esse ICMS complementar ou a restituir. E vocês vão ter muito trabalho nesse sentido aí. Esse novo regulamento entra em vigor 1º de novembro, então fiquem atentos esse mês, que a qualquer momento a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro vai publicar a resolução. Clique no link da bio da MG Treinamentos, no blog Dicas Tributárias, que eu já escrevi uma matéria sobre isso, se você já quer se antecipar sobre alguma coisa. Então, bom dia para vocês, tudo de bom, tá ok? Vou encerrar aqui a live.